Um aviso para a mãe leopardo e seus filhotes. Um som ecoou dos arbustos e toda a savana mudou instantaneamente seu ritmo. O predador se aproximava. Conseguiriam escapar da morte iminente? Uma mãe leopardo protege seus filhotes numa batalha contra um predador temível. O sol da manhã invadia as acácias ressecadas pelo sol na borda oeste do delta do Okavango, lançando uma fina tonalidade amarela esfumaçada sobre o chão. Esta era uma região semiárida onde a poeira vermelha era tão densa que uma brisa suave parecia cobrir toda a savana com uma camada de cinzas incandescentes. Espalhadas entre os cupinzeiros e rochas irregulares, sombras salpicadas tremeluziam nas manchas de luz, no território de uma mãe leopardo, onde ela nutria seus 2 filhotes minúsculos na tênue linha entre a vida e a morte. As árvores de marula despidas eram seu local de descanso naquela manhã. Os 2 filhotes estavam aconchegados contra a barriga da mãe, seus pelos desbotados tremendo levemente no frio da noite. Para outros animais, aquilo era apenas uma terra seca e rachada. Mas para a mãe leopardo, cada árvore, cada fenda nas rochas, cada pedaço de sombra era um abrigo que ela havia conquistado através de incontáveis noites de compreensão e lembrança. Ela fechou os olhos por um instante, e a lembrança da estação anterior voltou como uma sombra na grama. Aquela foi a estação em que ela deu à luz seus primeiros filhotes em uma fenda estreita nas rochas. A chuva durou a noite toda, a água fria da chuva como agulhas perfurando suas costas, e a mãe leopardo teve que ficar imóvel por horas, usando seu corpo para proteger as 2 criaturinhas que tremiam do vento ao chegarem a este mundo. Mesmo quando a chuva parou, a mãe leopardo não conseguiu descansar. Ela teve que deixar seus filhotes ao amanhecer, rastejando para fora para caçar enquanto a poeira ainda estava úmida. Quando ela voltou, seu pelo estava encharcado, seus ombros cobertos de arranhões dos espinhos, e sua boca só tinha o suficiente para comer uma pequena lebre. Naqueles dias de fome, ela até tinha que fingir brincar com seus filhotes para distraí-los de seus estômagos vazios. Mas aquela estação ainda era suportável em comparação com a seca deste ano. O chão ainda não havia rachado, o riacho não havia secado e os antílopes não haviam partido. Agora, cada respiração da mãe leoparda era pesada como pedra.
A mãe leoparda e seus filhotes estavam sob uma árvore. Uma rajada repentina de vento rodopiava pela grama amarela, carregando um cheiro forte, denso e pungente. A mãe leoparda congelou no lugar, seus ombros rígidos como pedra, enquanto seus 2 filhotes apenas pressentiram vagamente a mudança quando viram as costas da mãe se endireitarem de repente. Uma risada estridente ecoou de algum lugar nos arbustos, um som fino, mas cortante, como uma faca perfurando os instintos de criaturas destemidas. A hiena apareceu. Surgiu de trás de uma rocha, seu pelo cinza escuro eriçado, seus pequenos olhos amarelos semicerrados de fome. Estava sozinha. Mas a solidão não a enfraqueceu, pelo contrário, a tornou mais imprudente, mais impulsiva, como um fantasma errante em busca de qualquer chance de sobrevivência. E viu. Duas pequenas figuras atrás dos pés da mãe leopardo. A fome transbordou em seus olhos, contorcendo seu rosto com uma fúria sedenta de sangue. O vento rodopiava pela grama seca, carregando um cheiro forte e pungente, como o hálito de algo que acabará de devorar carne crua. A mãe leopardo parou instantaneamente, seus ombros enrijecendo, seus olhos arregalados por um instante maior que uma batida do coração. Seus 2 filhotes não entenderam, apenas viram a mãe protegê-los repentinamente com todo o corpo. A mãe leopardo soltou um sibilo rouco, empurrando seus 2 filhotes em direção à acácia próxima. O mais velho entendeu imediatamente e saltou para um galho baixo. O filhote era mais lento, suas patas raspando na casca escorregadia, deslizando para baixo, suas garras agarrando o ar como se tentassem se agarrar a uma vida que escapava por entre os dedos. A hiena estava perto demais. A mãe leopardo mergulhou sob a árvore, criando uma breve abertura para o filhote tentar subir de volta. Ele se ergueu, mas suas patas escorregaram novamente. Suas costas bateram contra o tronco da árvore, seus olhos arregalados de pânico. Só mais uma queda, só mais um pouco, e ele cairia direto na boca escancarada no chão. A hiena saltou sobre as patas dianteiras, tentando se impulsionar para cima, seus dentes à mostra, a saliva pingando no chão como gordura quente de um osso assado. O filhote perdeu o equilíbrio. Escorregou do galho. Seus pés erraram o alvo no ar. Um pequeno grito abafou toda a savana. A mãe leopardo cravou suas mandíbulas na nuca do filhote bem na hora em que o pequeno corpo estava prestes a cair. Com um puxão forte, pó de madeira caiu no rosto da hiena. A hiena precisava de apenas mais meio segundo para alcançá-los.
Mas esse meio segundo se dissipou no impulso instintivo da mãe leopardo. Ela arrastou o filhote para um galho baixo, pressionando-o contra o tronco com seu corpo trêmulo. O filhote mais velho rapidamente enrolou a cauda em volta do irmão, seu corpo inteiro tremendo como uma folha ao vento. A hiena gritou, mas em vão. Deu um salto. Sem conseguir alcançá-lo. Inclinou a cabeça para trás, seus olhos dourados brilhando com arrependimento misturado à raiva. A hiena circulou a base da árvore, erguendo a cabeça, a língua para fora, tentando farejar o pequeno pedaço de carne nos galhos baixos que acabará de perder. Ficou ali por um longo tempo. Esperando. Esperando. Finalmente, a hiena foi embora. Deu uma olhada para trás, amarga, e então desapareceu nos arbustos como uma sombra que se afasta. No galho baixo, a mãe leopardo ainda tremia levemente. Os dois filhotes se aconchegaram contra a barriga da mãe, seus corações batendo pesados como pedras. Estavam a salvo. Mais um instante toda a savana teria mudado de cor. Só depois que a sombra da hiena desapareceu completamente entre os arbustos, a mãe leopardo ousou relaxar os ombros. Ela tocou delicadamente a cabeça dos dois filhotes, como se verificasse se ainda estavam ilesos, e então olhou para o chão coberto de marcas de garras, os vestígios da morte que quase os atingira. O ar ainda cheirava a hiena, misturado à poeira vermelha como fumaça persistente. O instinto lhe dizia que, se uma os tivesse encontrado, as outras não demorariam a segui-la. Era um chamado para os caçadores de toda a região. Ela não podia ficar mais um segundo. A mãe leopardo incentivou os filhotes a descerem. O mais velho pousou com firmeza, mas o mais novo tremeu tanto que suas patas cederam levemente ao tocar o chão. A mãe leopardo curvou a cabeça e os incentivou a continuar, e os três silenciosamente deixaram a árvore que havia salvado suas vidas. Mas quando estavam longe o suficiente do tronco seguro da árvore, e os gritos da hiena não eram mais levados pelo vento, a tensão nos dois filhotes diminuiu um pouco. O mais velho olhou em volta e, de repente, cutucou as costas do irmão mais novo com a pata dianteira, como se quisesse provar que ainda estavam vivos, ainda juntos.
O mais novo se assustou e, com um movimento curto e rápido, saltou sobre o rabo do irmão. Duas pequenas sombras se contorceram na grama amarela. Um arremesso. Um salto. Um pequeno sibilo, não de medo, mas de curiosidade. Eles rolaram suavemente um contra o outro, uma fina camada de poeira vermelha se elevando sob seus pés, e então se afastaram, correndo ao redor da barriga da mãe como se o momento de vida ou morte tivesse sido um sonho distorcido deixado no chão. O mais velho correu à frente, o mais novo cambaleando atrás, suas pequenas patas cravando-se na grama como se tentasse alcançá-lo a todo custo. A mãe leopardo se virou para olhar. Aquele momento suavizou ligeiramente seus olhos. Neste mundo cruel, a vida às vezes não vem da comida ou da água, mas daqueles momentos fugazes de inocência, momentos antes que a estação seca tenha a chance de arrebatá-los. O sol subiu mais alto, sua luz dourada roçando a pelagem manchada, transformando-os em três sombras frágeis deslizando pela savana rachada. O vento mudou de direção, carregando o calor e a fome lancinante no estômago da mãe leopardo. O impulso silencioso da fome após horas de tensão. Os dois filhotes começaram a diminuir o passo. O mais velho tentou acompanhar, mas sua respiração estava ofegante. O mais novo continuava olhando para trás, como se temesse que a sombra de uma hiena surgisse do chão novamente. A mãe leopardo lambeu rapidamente a cabeça dos filhotes, sinalizando para que continuassem. Ela sabia que só se afastando bastante daquela área eles poderiam encontrar um esconderijo mais seguro debaixo de uma árvore. Na manhã seguinte, o vento diminuiu sobre a pradaria, revelando o cheiro de impala no vale raso abaixo. A mãe leopardo lambeu suavemente a cabeça de seus filhotes, sinalizando para que ficassem quietos no matagal sob a árvore marula. Ambos os filhotes se encolheram, o mais velho com olhos arregalados e alertas, enquanto o mais novo se contorcia e se pressionava contra o solo que cheirava a mãe. A fome os arrastava para trás, passo a passo. Sem comida, toda a matilha definharia nos próximos dias. A mãe leopardo emergiu da sombra, rastejando pela grama amarela, cada passo tão leve quanto um grão de poeira. Ela estava exausta da batalha anterior, mas tinha que continuar.
A fome não esperaria, e seus filhotes estavam ficando cada vez mais fracos. A grama roçava suas costas, o vento soprava em seu pelo e cada batida do coração se misturava ao estalar da terra seca sob seus pés. Adiante, a impala fêmea se separava do grupo, com a cabeça baixa em um arbusto espinhoso de acácia. A mãe leopardo abaixou o corpo, as patas dianteiras encolhidas como molas, prontas para saltar. Atrás, nas sombras das árvores onde a mãe leopardo deixará seu filhote, algo que ela não viu começou a acontecer. O filhote, sempre mais curioso que o irmão, ergueu a cabeça. O vento carregava o cheiro de carne de impala entre as folhas, um aroma atraente para criaturas destemidas. Ele ouviu os passos da mãe farfalhando na grama e, instintivamente, seu pequeno e imaturo corpo se ergueu. Suas pernas finas tremiam, mas ele ainda se movia em direção à luz que filtrava pelos arbustos. O filhote mais velho soltou um pequeno grito, tentando impedir o irmão. Mas o vento ficou mais forte, o cheiro da presa mais intenso, e os passos do filhote se distanciaram cada vez mais. Naquele instante, o chão além dos arbustos tremeu levemente. Não era um impala. Nem um antílope. Algo mais pesado, mais escuro, e exalando o cheiro de um predador alfa. Uma leoa, caminhando pesadamente pelas sombras das acácias, seus ombros largos como rochas vivas. Ela seguia o rastro de carne fresca deixado pelo impala e, inadvertidamente, havia se deparado com o cheiro de um filhote de leopardo. A mãe leopardo não percebeu. Ela estava concentrada em tensionar os músculos para atacar sua presa. Mas os olhos dourados da leoa viram. Uma pequena criatura emergiu dos arbustos. O filhote de leopardo. O estalo da terra sob os pés da leoa soou como uma martelada no ar, anunciando a fúria do predador supremo. O filhote congelou, seus olhos negros arregalados, as patas tremendo instintivamente, incapaz de nomear seu medo. A leoa atacou. A leoparda sentiu o chão se mover atrás dela, virando a cabeça no exato momento em que a enorme sombra dourada passou velozmente pela grama. A grama foi levantada em pó, a poeira explodindo a cada passo.
Mas a distância era grande demais. Longe demais. O filhote foi envolvido pela sombra da leoa. Uma mordida. Um bote. E o destino foi selado em meio instante. A mãe leoparda avançou, apenas para testemunhar a leoa engolindo o filhote com seus dentes vermelhos e machucados. Os olhos do filhote piscaram uma vez, tremeram uma vez e então se calaram. A mãe leoparda ficou ali parada, o peito arfando, as patas tremendo tanto que ela não conseguia mais sentir o chão sob seus cascos. Seus olhos estavam bem abertos, mas seu olhar estava vazio, como se o mundo inteiro tivesse acabado de ser despedaçado. O filhote mais velho correu até ela, enterrando a cabeça em suas pernas, tremendo da cabeça aos pés. Chamou pelo irmão com pequenos sibilos fracos e roucos. A mãe leopardo curvou a cabeça, tocando suavemente a testa do filhote ainda vivo, um toque trêmulo. Então olhou na direção em que a leoa havia desaparecido, os olhos brilhando na poeira vermelha, mas a luz neles não era de raiva. Mas de dor silenciosa. Uma perda que nenhuma espécie além das mães consegue compreender. No crepúsculo que se esvaía, em meio às acácias secas, as duas figuras pintadas restantes se aconchegavam juntas na mata fechada, minúsculas como um segredo frágil deliberadamente esquecido pela estepe. E a mãe leopardo compreendeu que, a partir daquele dia, não só teria que alimentar seu filhote, como também teria que viver por aquele que lhe fora tirado. Ao cair a noite sobre o Okavango, a mãe leopardo se enrolou ao redor do filhote que lhe restava, sua respiração tênue, quase se dissolvendo na poeira vermelha. O pedaço de grama onde o filhote havia desaparecido permanecia frio e vazio como uma ferida que ainda não havia cicatrizado. Mas na manhã seguinte, ela ainda teria que se levantar, ainda teria que caçar, ainda teria que proteger a última vida que lhe restava. Nesta estepe implacável, a mãe leopardo teria forças para superar sua perda e continuar sua jornada? E o que os aguardava na estação seca? Se você quiser acompanhar o destino da mãe leopardo e esta jornada de sobrevivência sem fim, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo episódio.
A vida continua. Na natureza, a paz é apenas temporária. O inimigo mais perigoso não está lá fora. Está aqui mesmo. Quênia. A batalha pelo trono dos babuínos. Quênia, a terra da savana sem fim, onde o amanhecer espalha ouro sobre as pastagens e o vento se mistura com os animais selvagens. Mas mesmo quando a paisagem pacífica se espalha, sob as árvores ou atrás dos arbustos, o perigo ainda espreita. E sempre pronto para explodir a qualquer momento. Os babuínos. Após a feroz batalha com os leões, eles carregam consigo não apenas feridas, mas também a obsessão pela sobrevivência. Frequentemente se reúnem em manadas de várias dezenas a mais de 100 indivíduos, com uma ordem hierárquica clara e alianças secretas entre os machos para manter o poder. O pelo está eriçado, tanto para intimidar os outros quanto para cobrir antigas feridas ainda profundamente gravadas na pele. O andar curvado, os braços fortes, o focinho longo com presas afiadas como facas. Tudo ainda está intacto, da natureza de um primata que vive no chão e escala com habilidade. Eles ainda precisam continuar se movendo, continuar a encontrar comida, porque aqui, parar significa perder a vida. Essa batalha aconteceu há algumas semanas, logo após o parto. Os filhotes ainda estão agarrados firmemente à barriga ou às costas da mãe, com o pelo macio e sedoso, os olhos negros e redondos bem abertos, vendo o mundo pela primeira vez. Eles não entendem nada sobre perigo, sabendo apenas que devem buscar calor e proteção nos braços da mãe. Cada passo que a mãe dá é a jornada de sobrevivência do filhote. Mas para os babuínos, a paz nunca dura muito. Quando as feridas acabam de cicatrizar, a estação dos cheiros e dos chamados instintivos retorna.
uma nova estação de acasalamento. No mundo dos babuínos, a época de acasalamento não é apenas uma história de afeto, mas um duro teste de poder. Os machos dominantes terão acesso às fêmeas, enquanto os mais fracos serão forçados a esperar, ou correrão o risco de desafiar a ordem inerente. No meio da clareira, o maior macho, com uma ferida antiga, encontra olhares. O desafiante ao seu poder está esperando lá. Os pelos de seus ombros e pescoço se arrepiam, cobrindo as antigas cicatrizes. Suas presas brancas brilham na luz da manhã. Seus olhos frios observam. Ele não tem pressa, como se esperasse que o desafiante revelasse toda a sua agressividade. O ar se torna denso, o caos de todo o grupo ecoa com gritos e chamados. De repente, o conflito explode. Mas desta vez, a experiência não conseguiu superar a força da juventude em seu auge. Após um golpe decisivo, o velho líder perdeu a batalha. No silêncio da matilha, ela se afastou, enfrentando um futuro solitário. O trono tinha um novo dono e uma nova ordem, mais implacável, foi estabelecida. Quando o trono foi tomado, isso não significou paz. Traria um perigo silencioso para as crianças e seus descendentes. Por enquanto, os filhotes ainda estavam seguros nos braços da mãe. No mundo dos babuínos, o poder da proteção não reside apenas em mordidas e tapas, mas também na vigilância constante. É o que mantém sua espécie viva, apesar das flutuações de poder que sempre nos aguardam. Na savana queniana, cada dia é um novo problema de sobrevivência. Mas aqui, não importa o quão oportunista um indivíduo seja, haverá momentos em que ele enfrentará desafios que excedem seus limites. Em outro canto da savana, uma ameaça completamente diferente está em movimento. Cães selvagens africanos. Espetaculares, com pelos irregulares, orelhas grandes e redondas e resistência ilimitada. Suas pernas longas e finas e tornozelos altos e característicos os ajudam a manter velocidades de mais de 60 km por hora em longas distâncias. Eles são mestres da caça em grupo. Eles se coordenam quase perfeitamente, desmembrando suas presas, forçando-as a seguir seu curso e, em seguida, revezando-se para desgastar os oponentes até que eles desabem.
Seus alvos favoritos geralmente são pequenos antílopes, impalas e lebres, espécies que sua velocidade e resistência podem dominar. Hoje, seu alvo não era um antílope. Os olhos dos cães selvagens estavam fixos em alguns babuínos forrageadores. Eles eram o rei deposto e seus últimos seguidores leais. Os cães selvagens conheciam muito bem a força e a ferocidade dos babuínos adultos, suas presas e braços poderosos podiam transformar uma caçada em um desastre. Os cães selvagens mantinham distância, enquanto o cerco se fechava gradualmente. Um babuíno solitário se aproximava da área que ocupavam. Um rosnado baixo soou, os pés se moviam levemente, mas não tiravam os olhos do oponente. Cada movimento dos cães era calculado para não dar ao babuíno uma maneira de escapar. Os cães pararam, formando um arco. Alguns se aproximaram pela lateral, outros se esconderam atrás. Essa era uma tática familiar ao caçar presas grandes ou perigosas. O ar ficava tenso a cada respiração. Os passos eram leves, mais apressados na grama seca, e o círculo se fechou gradualmente. De repente, o babuíno avançou. A agressão fez os cães selvagens recuarem. Eles se dispersaram. Essa retirada não foi uma derrota. Foi uma decisão tática. No mundo dos cães selvagens africanos, a unidade é primordial. Eles ainda são um grupo de caça e luta, e a próxima presa pode aparecer. No mundo dos cães selvagens africanos, a força não reside apenas nas garras, mas também na união. São animais altamente sociais, vivendo em matilhas de 6 a mais de 20 indivíduos, com um par dominante liderando o caminho. Somente esse par tem o direito de se reproduzir, enquanto os demais membros desempenham o papel de proteger e criar os filhotes como se fossem seus.
A época de acasalamento geralmente ocorre quando há abundância de alimento, aumentando as chances de sobrevivência dos filhotes. O macho e a fêmea dominantes criam laços estreitos, frequentemente se separando da matilha por vários dias para acasalar repetidamente, fortalecendo o vínculo e aumentando a chance de concepção. O período de gestação dura cerca de 70 dias. A cadela mãe encontra um local isolado, longe do caminho dos predadores. Uma ninhada geralmente consiste de 6 a 12 filhotes, que nascem com os olhos fechados e pelagem macia, marrom escura. Nas primeiras semanas, a cadela mãe mal sai da toca. A matilha se reveza caçando, trazendo comida de volta. Um comportamento cooperativo raramente visto em predadores. E quando os filhotes estão fortes o suficiente, aprendem rapidamente as habilidades da matilha. Suas vidas giram em torno da caça, onde velocidade, resistência e estratégia se unem. À distância, logo acima do horizonte, a matilha de cães selvagens para. Suas orelhas estão em pé em uníssono, seus olhos acompanhando os pontos marrons e brancos em movimento pela savana. É uma manada de antílopes. A menor, porém mais ágil espécie da África Oriental. Eles têm menos de 90 centímetros de altura, corpo esguio, barriga branca, dorso marrom amarelado e uma linha preta reta nos flancos. Seus olhos são grandes, pretos como azeviche e sempre alertas. Eles costumam se reunir em grandes matilhas, às vezes centenas, para detectar predadores facilmente e deixar seus oponentes tontos e sem saber para onde mirar. Aos olhos dos cães selvagens, naquela multidão, apenas um cão separado da matilha é suficiente para abrir uma oportunidade. E oportunidades nunca são desperdiçadas. Um alvo foi revelado. Uma pequena presa está fora de sincronia, ficando para trás da matilha. A matilha de cães selvagens avança, cada passo lentamente, tão silenciosa quanto a sombra do crepúsculo rastejando pela grama. Eles mantêm uma distância suficiente, nem muito perto para deixar a presa cautelosa, nem muito longe para perder a oportunidade. Não sobrou um único som, apenas um silêncio denso. Eles atacaram. O antílope era ágil, mas com um rebanho agressivo e táticas de caça sofisticadas. Não conseguia escapar. A manada imediatamente se reuniu, compartilhando o prêmio que acabará de ganhar. Um banquete de velocidade e coordenação perfeita.
Neste lugar, a sobrevivência só vem para aqueles que sabem aproveitar cada oportunidade. Mas no Quênia, sempre haverá outro caçador, escondido, observando e esperando o momento certo para atacar. Mesmo sozinho, ele ainda assombra a savana. O leopardo. Um predador silencioso, mas poderoso. Ele não se exibe, não precisa rugir ou perseguir caoticamente. Apenas uma sombra dourada se mistura à grama seca, cada passo é tão leve quanto o vento deslizando pelo chão. Sua pelagem dourada é pontilhada de manchas pretas redondas, ajudando-o a desaparecer na luz da tarde, fazendo com que sua presa só perceba quando é tarde demais. Aqueles olhos dourados não apenas observam, mas parecem medir cada respiração de sua presa. Ele se aproxima lentamente, pacientemente, como se o tempo tivesse parado. Os leopardos também podem subir em árvores com facilidade, carregando presas com o dobro do seu peso corporal para evitar serem roubadas. Ele come de tudo, desde antílopes, javalis, macacos, pássaros e até filhotes de crocodilo, se tiver a sorte de encontrá-los. Não precisa de companhia. Sozinho, ainda é uma sombra que assombra todas as criaturas da savana. Durante a época de reprodução, os leopardos machos vêm ao território da leoparda, seguindo o cheiro para encontrar um parceiro. Eles ficam juntos por alguns dias, acasalam várias vezes e depois cada um segue seu caminho. As leopardas fêmeas criam seus filhotes sozinhas, desde recém-nascidos até que estejam fortes o suficiente para entrar no jogo da sobrevivência. Cada um de seus passos é calculado, cada caçada é uma demonstração de paciência e rapidez. Na savana queniana, a vida e a morte sempre andam de mãos dadas. Os babuínos dependem de números e vigilância para combater os inimigos, sejam eles leões ou aqueles que competem por poder dentro do grupo. Os cães selvagens africanos caçam com coordenação absoluta, exaurindo suas presas antes de abatê-las. Os leopardos dominam com a combinação perfeita de força, agilidade e domínio da furtividade. Três espécies, três estratégias diferentes, mas seguindo a mesma regra, adaptar-se ou desaparecer. Mas em um lugar onde os fortes sempre encontram os mais fortes, haverá um oponente formidável o suficiente para desafiar a posição do leopardo?
Este jogo de sobrevivência na savana nunca terá fim. Se quiser continuar explorando esse confronto, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder as próximas partes desta feroz jornada de sobrevivência.